Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Unesp em Debate, hoje conversando sobre o perfil do estudante, da estudante de graduação da nossa universidade. Aqui com a gente a pró-reitora de graduação, a professora Gladys Massini Cagliari, o professor Guaraci Tadeu Rocha, pesquisador da VUNESP na área de avaliação educacional e coordenador do Programa de Inclusão dos Alunos da Escola Pública na Universidade, e o professor Mário Sérgio Vasconcelos, coordenador da Coordenadoria de Permanência Estudantil. Professores, muito obrigada pela participação aqui no Unesp em Debate. Olá, Maíra, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente na TV Unesp, discutindo questões pertinentes à nossa graduação. Olá a todos, Maíra, por esse convite, né? Muito importante para a gente nós podermos estar apresentando questões relacionadas à nossa universidade, e também agradeço a TV Unesp por essa oportunidade. Olá a todos, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar novamente com a professora Gladys, com o professor Mário Sérgio, e tenho certeza que vai ser uma entrevista bastante interessante para nós todos e para quem está nos assistindo. Professores, dentro da realidade da nossa universidade, a Unesp ela é sempre destaque quando se fala da permanência estudantil, do sistema de reserva de vagas, uma vez que ela foi a pioneira no estado de São Paulo dessa iniciativa, desde 2014, reservando vagas para alunos da rede pública de ensino. Nesse sentido, eu gostaria que vocês fizessem um balanço inicial de como tem sido essa política dentro da nossa universidade, considerando os alunos ingressantes, os alunos que permanecem, né, mapeando aí um novo perfil desse estudante. Professora Gladys? Pois é, Maíra, você tocou num ponto que é crucial e que nos dá muito orgulho aqui no estado de São Paulo, que é o fato de a Unesp ter sido a primeira das 3 universidades estaduais paulistas a desenvolver e implantar um sistema de reserva de vagas para estudantes da escola pública, que foi proposto e se iniciou em 2013 para o vestibular de 2014, para os ingressantes de 2014, e que foi sendo implantado progressivamente e que, em 2018, terminou a sua implantação e agora nós temos todos os anos, no mínimo, 50% dos alunos de escola pública em todos os cursos da nossa universidade. Esse já é um ponto de diferencial, que é o fato de que a Unesp considera e reserva vagas para todos os cursos. Isso é muito importante, porque assim nós damos oportunidades para todos os tipos de vocação, o que é importante. Nós achamos que todas as áreas, todas as profissões merecem ter o mesmo tratamento em termos de dar oportunidades para os alunos das escolas públicas. Outra coisa muito importante e que nos dá também muito orgulho é o fato de que o nosso programa de reserva de vagas já está dando alguns frutos bastante interessantes em termos de promover a diversidade dos nossos alunos da graduação. E tem sido mostrado já recentemente, já há algum tempo, na literatura especializada, o quanto é importante a gente ter a diversidade presente na formação para, por um lado, a formação cidadã dos nossos estudantes, né, em todas as áreas, em qualquer área, e, por outro lado, também para a sua formação específica com relação à profissão que os estudantes escolhem, porque alguns estudos recentes têm mostrado que profissionais que têm uma sensibilidade maior para questões de diversidade, ou seja, que têm uma sensibilidade maior para o olhar do outro, tem melhores capacidades criativas para a resolução de problemas, porque consegue vislumbrar melhor a perspectiva do outro em comparação com a sua própria perspectiva. Então, isso a gente vê com muito bons olhos a promoção da diversidade, né? E também teremos oportunidade de falar mais tarde com relação ao resultado de alguns estudos que
foram desenvolvidos pela Prograde, pela COP, enfocando questões como evasão e o desempenho dos estudantes, que mostram que essa foi uma decisão bastante acertada do ponto de vista da Unesp. Pensando no trabalho que a VUNESP vem realizando, que é quem organiza o nosso vestibular, professor Guaraci, como que a universidade em si, nesse sistema de política, no programa que vocês desempenham junto às escolas públicas, agregam aí a esse novo perfil do estudante da universidade? Maíra, como a professora Gladys colocou, o sistema de reserva de vagas foi pioneiro, a Unesp foi pioneira em implantar esse sistema dentro das universidades estaduais paulistas, mas, na verdade, né, a Unesp já se caracteriza por ter um bom percentual de alunos egressos de escolas públicas nos seus cursos já há um bom tempo, né? E a gente acredita, né, parte desse dado, desse resultado, é um trabalho que a Unesp e a VUNESP desenvolvem já há mais de 20 anos, que é o que nós chamamos de Programa de Inclusão do Aluno da Escola Pública na Universidade. Então, é um programa que desde 1996, na verdade, relativo ao vestibular de 1997, é um programa que envolve mais de uma centena de professores da Unesp. A cada ano, alguns professores se mantêm, outros são renovados, mas sempre mais de 100 professores, acompanhados de mais de 100, 150 alunos da Unesp, ingressos de escola pública, e esses professores e esses alunos vão a quase a totalidade das escolas públicas do interior do estado de São Paulo, beirando as quase 2.500 escolas que a gente tem no interior, incluindo aquelas da Secretaria de Educação e aquelas do Centro Paula Souza, né, que são as escolas técnicas, mas também de ensino médio, e esses professores e alunos nessas escolas mostram para os alunos da rede pública, lá do ensino médio, o que é a Unesp, as possibilidades que ele tem de ingressar na Unesp, os cursos que a Unesp oferece, o que ele encontra na Unesp quando ele ingressa na Unesp, né? E esse trabalho que vem sendo desenvolvido já há mais de 20 anos, tem contribuído para que a Unesp sempre se destaque, desde essa época ela se destaca, né, por ter entre os seus alunos um bom percentual daqueles vindos de escola pública. Eu tenho uma tabela, né, que tenta sumarizar esses dados dos últimos 10 anos. Eu disse que é um trabalho que vem sendo desenvolvido há mais de 20 anos, já 24, 25 anos, mas apenas para não carregar muito, né, apenas nos últimos 10 anos, né? Então, só para a gente ter uma ideia no que é que isso tem trazido de impacto, né, para a composição dos nossos alunos, né? Então, a gente tem aqui dados desde o vestibular de 2011 ao vestibular de 2020. Então, nós temos aqui o número de alunos matriculados nos mais diferentes cursos da Unesp em cada um destes anos. A gente percebe que em 2011 nós tínhamos um determinado número de alunos vindos de escolas públicas, mas que haviam concluído o ensino médio em anos anteriores ao ano do vestibular, de tal modo que eles pagavam, enfim, a taxa do vestibular, normalmente como qualquer outro candidato. Mas outros alunos também de escola pública, em função do seu perfil, né? Aqueles que fizeram apenas parte do ensino médio em escola pública, aqueles que são alunos da Secretaria de Educação do Estado e que têm um subsídio na taxa de inscrição, aqueles que são alunos também de escola pública, mas são do Centro Paula Souza e têm um subsídio também na taxa de inscrição, aqueles que são socioeconomicamente carentes e têm isenção integral da taxa de inscrição, aqueles que são dos cursinhos da Unesp e dos colégios técnicos da Unesp, que também têm isenção integral na taxa de inscrição. Enfim, ao longo desses últimos 10 anos, aumentou o número de ingressantes da escola pública com esse perfil, ou seja, são de escola pública e se formaram em anos anteriores ao ano em que prestaram o vestibular. Aumentou também o percentual daqueles que vêm diretamente do terceiro ano de escolas da Secretaria de
educação, aumentou em 114% aqueles alunos das escolas técnicas do Centro Paula Souza, aqueles que são economicamente carentes e que têm isenção total da taxa de inscrição, também aumentou em 119%. Os alunos dos colégios técnicos e os alunos dos cursinhos da Unesp também teve um aumento, de tal modo que hoje a gente tem, em relação a 2011, 70,4% a mais de alunos de escola pública em nossos cursos do que tínhamos lá em 2011. Então, são dados, né, bastante significativos, e que depois, com o sistema de reserva de vagas, isso tudo se acelerou, como a gente pode apresentar num outro slide, mas, enfim, a Unesp se destaca, né, por dados desse tipo, desde antes do sistema de reserva de vagas, né, enfim, é uma universidade ímpar nesse sentido. Professor Guaraci, trazendo esse mapeamento desses 10 anos, a gente percebe esse perfil diferenciado, diverso do aluno da nossa universidade. Recentemente, numa edição especial do Unesp em Debate, os 3 pró-reitores de graduação da Unesp, da USP e da Unicamp pontuaram a necessidade de reforçar junto às diferentes comunidades que a universidade pública ela não é elitista, ela é para todos e todas. Então, nesse sentido, professor Mário Sérgio, a universidade ela tem realizado um trabalho de permanência estudantil. Você está à frente da COP, e eu gostaria de saber, a partir desse olhar da permanência estudantil, a importância de olhar para essa diversidade de públicos que compõem os alunos da nossa universidade hoje. Sim, Mayra. Primeiro eu gostaria de dizer que é muito importante que a Unesp, as 3 universidades estaduais paulistas, elas participem, de fato, da democratização, do processo de democratização do ensino superior no país, né? A gente sabe que as ações afirmativas no Brasil, elas se intensificaram, né, a partir do ano 2000, né, primeira universidade que começou a promover ação afirmativa foi a UERJ, em 2003, depois a UNB, e as paulistas demoraram um pouco, mas demoraram também em função de que estavam aguardando decisões mais, vamos dizer, mais firmes em relação à política de inclusão, porque política de inclusão, elas geram muitas contradições. Elas não são aceitas, assim, é uma novidade que não é aceita, assim, prontamente, mesmo dentro da universidade pública, né? Então, nós tivemos acho que duas decisões que foram muito importantes para isso. Uma foi a decisão em 2012 do Supremo Tribunal Federal, quando ele declarou a constitucionalidade do sistema de cotas, digamos assim. E também, consequentemente, em consequência disso, a promulgação da Lei das Cotas, né, que é a Lei 12.071, que é de 2012. Isso criou um ambiente bastante favorável para que as universidades fizessem essa discussão. Não é por acaso que foi exatamente nessa época que a Unesp começou a fazer essa discussão, né? E pegando um pouco a carona aí nos dados que o Guaraci mostrou, vou mostrar rapidamente 2 quadrinhos antes de responder imediatamente a pergunta que você faz, que é a questão do nosso perfil, né? Mas eu acho que essa apresentação aqui ela é bem legal, que ela mostra um pouquinho mais. Por exemplo, nós começamos o processo de inclusão em 2014, né? E já de 2014 até agora, juntando o sistema de reserva de vagas, né? Sistema de reserva de vagas da educação básica pública, é o sistema dotado de inclusão, programa de inclusão da Unesp, e que inclui também os pretos, pardos e indígenas, né? Nós, até 2019, nós já tínhamos 17 mil alunos que ingressaram na Unesp nesse período. Se nós pegarmos outro quadrinho aqui, que dá para visualizar também essa relação, que eu acho que é bastante interessante, nós pegarmos esse gráfico aqui, ó, se você pega aqui, por exemplo, nessa linha azul, nós vamos verificar, nós saímos de 2014, né, com um número de alunos, cerca de 30 e poucos mil alunos da escola pública, e agora nós estamos lá com mais de 50 mil alunos, né, da escola pública, mais de 50 mil não, nós estamos com 54% dos alunos já da escola pública. Se você verificar aqui entre preto, pardos e indígenas, nós já chegamos em 2019, né, com cerca de
de 20%. E, diretamente relacionado com a questão que você colocou, eu penso que esse dado aqui, ele é muito legal. É um dado, inclusive, Guaraci, produzido aí por vocês, né? Eu agradeço que eu consegui esse dado com a VUNESP, né? Esse dado aqui, ele mostra muito o perfil do nosso aluno. Deixa eu só projetar aqui. Ele mostra muito o perfil do nosso aluno. Ele mostra muito, olha o que aconteceu com o perfil do nosso aluno com os dados da VUNESP, né? São dados declaratórios, evidente que os alunos, quando ingressam na universidade, declaram, mas que eles têm se confirmado nas análises que nós temos feito depois da matrícula. Se você verificar qual é o perfil do aluno hoje da Unesp, vocês vão verificar que de 2014 para frente, que são essas barrinhas aí, por exemplo, ó, que nós vamos pegar, por exemplo, essas últimas 4 barrinhas, ou as últimas 5 barrinhas, olha o que acontece com os alunos que têm o perfil familiar de até um salário e meio, né, mínimo, né, de perfil de renda per capita de 1,5. Então, você verificar que nós temos um crescimento. Os alunos que vão, que têm perfil de 1,6 até 2 salários mínimos, né, de renda per capita familiar, ele cresce também um pouco. Agora, o mais interessante é você verificar o que acontece no último gráfico, né? Que os alunos oriundos de família que vêm de mais de 2 salários mínimos, a partir de 2014 eles começam a cair, né? Então, você vê aqui o que está acontecendo. Então, quando nós temos uma pequena variação, mas uma decrescente. Resumindo, cresce o número de alunos hoje dentro da universidade, cresce o número de alunos que vêm que são oriundos de família de renda per capita de até 1 salário mínimo e meio, e, consequentemente, inversamente, o perfil do nosso aluno, alunos de famílias de mais de 2 salários mínimos, esse perfil ele vem caindo acentuadamente. Claro que nós vamos ter aí uma tendência a estabilizar, porque, como a Gladys falou, desde 2018, nós já atingimos, né, os alunos que ingressam, a gente já reserva 50% das vagas, né? Então, nós temos ainda uma crescente até 2022, provavelmente depois isso deve se estabilizar um pouco. Então, isso é um dado claro que o perfil do aluno da universidade hoje, em 2020, não é o mesmo perfil socioeconômico do aluno de 2019. Portanto, aquela ideia de que a universidade é elitista, que ela tem só alunos oriundos de famílias de renda socioeconômica muito alta, ela não se comprova mais. Poderia se comprovar no passado, mas hoje esta não é a realidade da Unesp e, portanto, em função disso, a gente tem uma diversidade muito grande de auxílios socioeconômicos e o trabalho da permanência estudantil, ele completamente é diferente do que a gente fazíamos antes, né? Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de complementar só um pequeno fator ao que disse o professor Mário Sérgio, que o nosso programa de reserva de vagas na Unesp, ele atinge a todos os cursos. Então, diferentemente de algumas outras universidades, a gente não reserva vagas em cursos específicos. A gente destina vagas aos egressos do ensino público em todas as carreiras, todos os cursos, todos os períodos. E isso é muito importante, porque é importante que a diversidade atinja a todos. E, nesse sentido, o perfil socioeconômico dos nossos alunos está mudando em todos os cursos. Professora Gladys, a partir dessa sua fala, desse mapeamento dos diferentes cursos da universidade, aos quais compete essa reserva de vagas, desses 50% reservados para alunos que vêm da educação básica pública, do mesmo modo, dentro desses 50%, nós temos 35% a cota para os PPIs. Então, eu gostaria que vocês avaliassem, a partir do momento em que vocês trabalham diretamente com essas informações, com esses números, no diálogo constante com esses alunos que compõem esse novo perfil da nossa universidade, como que a gente consegue avaliar os diferentes cursos de graduação da universidade a partir deste perfil diferenciado que os professores Mário Sérgio e Guaraci apontaram a partir de números aqui para a gente.
A Unesp ela já começou sendo uma universidade bastante inclusiva desde antes desse nosso programa de inclusão, de reserva de vagas, né, que é um programa oficial que vem desde o vestibular de 2014. Então, nós já tínhamos e continuamos a ter cursos em que o percentual de alunos oriundos da escola pública ultrapassa e bastante os 50% mínimos que é colocado pela reserva de vagas, né, pelo nosso sistema. Por exemplo, nós temos cursos voltados para a área de formação de professores, em que esse percentual, a depender do ano, chega a 80% de alunos oriundos da escola pública. E, nesse sentido, a gente fica bastante feliz com isso, porque é a universidade podendo dar o retorno para a sociedade, né, da qual ela faz parte, para a sociedade que a sustenta, com a qual ela colabora, em termos de formação de qualidade, né, que vai retornar para os seus cidadãos. No entanto, como eu já disse antes, uma coisa de que nos orgulhamos é que esse percentual de alunos de escola pública, ele vem aumentando em todos os nossos cursos. E esse aumento, ele é mais aparente, né, ele é mais marcante nos cursos que têm alta procura, nos quais, sem o sistema de reserva de vagas, ficaria muito difícil o acesso para quem é oriundo de escola pública e que não tem as condições financeiras necessárias, por exemplo, para pagar alguns anos de cursinhos preparatórios. Então, nesse sentido, eu acho que teremos mais adiante oportunidade de falar, né, de apresentar os dados que foram resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Prograde e pela COP, que isso, no entanto, não afetou a qualidade em termos de mérito, em termos de capacidade dos alunos que ingressam na Unesp, né, porque foram desenvolvidos estudos que mostram que fatores como evasão e que o desempenho dos alunos não fica prejudicado. Ele tem as suas questões envolvidas, é claro que há características específicas para cada curso, para áreas do conhecimento, mas, de maneira geral, esses fatores não atrapalham em termos de qualidade da seleção dos alunos, né, e dos alunos que vêm para nós, né, em termos dos nossos cursos. Então, eu acho que isso que é uma coisa importante, que mesmo nesses cursos de alta procura, em que a disputa por uma vaga da Unesp é muito grande, nós temos assistido um aumento do percentual de alunos de escola pública, e isso tem sido extremamente benéfico para a formação geral de todos os alunos, do conjunto todo. Né? Isso que eu acho que é importante ressaltar. Professor Guaraci, a VUNESP tem feito um trabalho mapeando esses alunos matriculados nos nossos diferentes cursos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, de como esse perfil reflete nos diferentes cursos, como a professora Gladys pontuou. Eu vou apresentar dados comparativos do que nós temos hoje em cada um dos cursos da Unesp e o que nós tínhamos há 10 anos, né? O sistema de reserva de vagas foi implantado, como a professora Gladys disse, no vestibular de 2014, com um aumento progressivo, né, em cada um dos cursos de alunos egressos da escola pública, inicialmente 15%, passou para 25%, 35%, de tal modo que em 2018, em cada curso, no mínimo 50% de alunos egressos da escola pública. Então, pegando os ingressantes em 2020, comparando os ingressantes de 2011, ou seja, de há 10 anos em cada um dos cursos. Fazendo essa comparação, salvo aí engano de minha parte, vocês podem corrigir, eu classificaria esses cursos todos em 3 grupos distintos. Então, nós temos um grupo de cursos nos quais, há 10 anos, nós não tínhamos nem 15% de aluno de
escola pública nesses cursos. Então, eram cursos onde havia uma disparidade muito grande entre, né, número de alunos de escola privada frente àqueles de escola pública, que não chegavam a 15%. Alguns beiravam lá os 14 alguma coisa por cento, outros, né, não tinham qualquer aluno de escola pública. Um segundo grupo de cursos, né, eu colocaria entre aqueles que têm entre 15% de aluno de escola pública e 35% de alunos de escola pública, chegando ali a metade, mais ou menos, da implantação do sistema de reserva de vagas, né, que começou com 15% no mínimo. E aqueles cursos onde há 10 anos nós já tínhamos, como a professora Gladys colocou, inúmeros cursos com muito aluno de escola pública, já desde antes do sistema de reserva de vagas. Então, há 10 anos, quais eram os cursos onde nós tínhamos mais de 30%, mais de 35% de alunos de escola pública em cada um desses cursos. Então, eu vou apresentar esses gráficos bem rapidinho, apenas para a gente ter uma ideia de onde eles estão, onde é que eles aparecem. Então, a gente tem aqui, né, aqueles cursos que eu chamo do primeiro grupo, né, onde há 10 anos eu não tinha 35% de alunos egressos da escola pública. E a comparação desse curso com ele agora em 2020. Pegando, por exemplo, medicina, ciências biomédicas, Botucatu, farmácia, Araraquara, ciências biológicas, Botucatu, veterinária, Jaboticabal, eu tenho no verde mais escuro alunos egressos de escola pública e no verde mais claro alunos de escola privada. Aqui na barra da esquerda, e a situação do curso em 2011, aqui a situação do curso na barra de direita em 2020. A gente percebe que houve uma mudança muito grande no perfil de alunos de cursos como estes, medicina, ciências biomédicas, ciências biológicas, odonto de São José dos Campos, né, odonto de Araraquara, medicina veterinária de Botucatu, onde há 10 anos nós tínhamos um pequeno percentual de aluno de escola pública e hoje a gente já tem, no mínimo, 50% de aluno de escola pública em cada um desses cursos. Lembrando, como a professora Gladys já falou, que em cada um desses cursos, em 2020, a gente tem, pelo menos, entre estes de escola pública, 35% que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas. Isso para os cursos da área biológica. Para os cursos da área de exatas, nós também tínhamos aqui cerca de 10 cursos, né, onde, lá em 2011, o percentual daqueles de escola pública era bastante pequeno, já em 2020, esse percentual é de, no mínimo, 50%, em alguns casos, um pouco mais de 50%. Na área de exatas, são as engenharias, engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia ambiental de Rio Claro, na engenharia civil de Bauru, engenharia mecânica de Guaratinguetá, mas também na área de humanidades, nós tínhamos lá em 2011 cursos onde o percentual de alunos da escola pública era bastante pequeno, né, como psicologia, design, administração pública, ciências econômicas de Araraquara, relações internacionais de Marília, arquitetura e urbanismo de Bauru, né, relações internacionais de Franca, eram cursos que tinham um pequeno percentual de alunos de escola pública, menos de 35%, e agora a gente tem, em 2020, em cada um destes cursos, de novo, no mínimo 50% de alunos vindos de escola pública. Naquele grupo intermediário, a gente já tem no curso de ciências, nos cursos da área biológicas, um número bem maior de cursos, né? Então, eu tenho vários deles onde, há 10 anos, eu tinha mais de 15% de aluno de escola pública, 15 ou mais, e eu coloquei o limite de 35%. Então, são os cursos também aqui de Ciências Biológicas em São Vicente, Engenharia Florestal Botucatu, Odonto Araçatuba, Zootecnia, enfim, vários são os cursos onde, há 10 anos, nós tínhamos entre 15% a 35% de aluno de escola pública, e hoje, em 2020, a gente tem 50% ou mais, aqui o caso de Jaboticabal, né, ou o caso de Ciências de São Vicente, ou mais de alunos de escola pública. A mesma coisa em relação aos cursos da área de exatas,
também um número maior de cursos onde lá em 2011, né, o percentual era menor, mas não tão pequeno quanto daquele primeiro grupo, e agora em 2020, em todos eles, um grande percentual de aluno de escola pública. E na área de humanidades, um número ainda maior de cursos, onde lá em 2011, né, o percentual mal chegava aos 35%, e agora em 2020, em cada um destes cursos, 50% de alunos de escola pública ou mais. Né? E aqueles grupos, aqueles cursos do terceiro grupo a que eu me referi, onde há 10 anos eu tinha 35% ou mais de aluno de escola pública. Então, também, isso antes do sistema de reserva de vagas, né? Estamos aqui em 2011. Então, em 2011, nós tínhamos inúmeros cursos na área biológica, onde eu tinha mais de 35% de aluno de escola pública, em alguns casos, já mais de 50% de aluno de escola pública, né? Em cursos da área biológica, e agora, em 2020, manteve-se ou até, em alguns casos, aumentou essa proporção de aluno de escola pública. Ou seja, são cursos onde essa diferença não se mostrou assim tão grande. Nós já tínhamos lá, há 10 anos, um bom percentual de alunos de escola pública em relação àqueles da escola privada, né? E esse percentual agora se mantém também alto em 2020. A mesma coisa para cursos da área de exatas, então um grande número de cursos, nós tínhamos lá em 2011 já mais de 35%, em alguns casos, mais de 50% de aluno de escola pública nesses cursos, e na área de humanidades, como a professora Gladys também havia citado, um número bastante grande de cursos, onde há 10 anos nós já tínhamos bem mais de 50% de alunos de escola pública nesses cursos, e temos agora, em 2020, também mais de 50% de alunos de escola pública nesse curso, quer em razão do sistema de reserva de vagas, quer em razão do próprio histórico destes cursos, né? Histórico esse que mostra que já lá atrás nós tínhamos um bom percentual de alunos vindos da escola pública em cada um desses cursos. Ou seja, só ressaltando aquilo que já foi dito, né? A Unesp foi pioneira aí no sistema de reserva de vagas, mas isso acelerou e realçou uma característica que já é nossa desde há muito, né? Ou seja, pegando aí novamente as palavras da professora Gladys, é uma universidade inclusiva, desde há muito, o sistema de reserva de vaga chamou atenção para isso, acelerou algumas situações, especialmente nos casos dos cursos de maior procura, mas é uma característica nossa já de há um bom tempo. Professor, todos esses dados, eles demonstram, né, esse ingresso dos estudantes de escola pública na universidade e a sua manutenção. Como a professora Gladys pontuou, a COP e a Prograde têm feito estudos nessa dimensão para avaliar a evasão dos estudantes, o desempenho desses estudantes ao longo da graduação e o perfil que acaba sendo do egresso da nossa universidade. Eu gostaria que a professora Gladys e o professor Mário Sérgio pontuassem um pouquinho esse trabalho que vocês vêm desempenhando para manutenção, as políticas de manutenção desses estudantes na nossa universidade. Bom, eu vou deixar para o professor Mário Sérgio falar depois, tanto das políticas da permanência, porque ele, como presidente da comissão de permanência, ele saberá apontar direitinho tudo que tem sido feito pela Unesp para acolhimento e manutenção, permanência, que é o melhor termo, né, mais abrangente e o termo mais adequado mesmo nessa situação. Eu vou aproveitar, e também vou pedir ao professor Mário Sérgio que fale um pouco dos estudos que vêm sendo feitos, que vêm sendo liderados pela COP com relação ao desempenho dos estudantes. Mas eu gostaria de falar de um estudo que a Prograde, de 2 estudos que a Prograde fez nos últimos 4 anos, relativos à questão da evasão. O primeiro estudo que nós fizemos mostra, foi o primeiro estudo analisando a questão da evasão, comparando o período desde 2013, o período antes da implantação do nosso sistema de reserva de vagas, e acompanhando esse período até 2020, que compreende o período de implantação progressiva e o período em que já estava implantado a nossa reserva de vagas. Bom, o que pudemos observar desde então é que o comportamento geral
da evasão em termos desses, vamos dizer, desses 3 grupos de ingressantes, ou seja, aqueles que ingressam pelo sistema universal, os que ingressam pela escola pública e os que ingressam pela escola pública, mas dentro da reserva de 35% dedicados aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, né? O que a gente percebe de maneira geral, na média da universidade, é que o comportamento não é diferente com relação, né, a essas categorias. Em algumas áreas específicas, inclusive, por exemplo, na área de humanidades, pode-se, inclusive, observar que a evasão é um pouquinho superior no sistema universal. Então, em alguns cursos muito específicos da área de exatas, a evasão aumenta um pouquinho entre os PPIs. Bom, o que indicaria que a gente precisa avançar nas nossas políticas de permanência estudantil. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esses resultados, eles mostram o seguinte: nós estamos numa universidade pública que é financiada por verbas públicas. Então, o que seria um bom aproveitamento dessa verba que nos financia? É a gente poder entregar o aluno formado. Nesse sentido, se o aluno da escola pública é aquele que se evade um pouco menos, né, e se ele tem um comportamento de evasão muito parecido com o das outras categorias, então isso significa que estamos fazendo um bom aproveitamento do financiamento que nos é dado pela sociedade e estamos podendo entregar para a sociedade o, entre aspas, produto que ela precisa, que ela espera que a gente entregue, ou seja, os nossos alunos muito bem formados. Só para o registro, eu gostaria de dizer, né, que os índices, mesmo assim, os índices de evasão anuais da Unesp estão muito abaixo da média nacional. A média nacional, em termos ela ultrapassa os 20%. Os índices da média da Unesp estão bastante abaixo disso, por volta dos 5%. Então, nesse sentido, a Unesp tem feito realmente um aproveitamento muito bom do financiamento estadual que ela recebe nesse sentido. E como eu já anunciei, eu vou pedir para o professor Mário Sérgio complementar essas informações, porque eu acho que a COP, ela é o locus da universidade que trabalha diretamente com a questão de permanência, e aí a gente vai poder ter uma informação mais completa, né, a partir do professor Mário Sérgio. Obrigada. Obrigado, Gladys. Eu sempre costumo dizer que todo projeto de inclusão, ele não, a inclusão não significa apenas abrir vagas, né? Eu sempre uso uma metáfora, né, que se nós fizermos isso na universidade, é como se nós tivéssemos um hotel com uma porta redonda, onde o estudante entra por uma porta, dá uma olhada na universidade e ele acaba saindo, porque você precisa de uma série de ações transversais, né, uma política, vamos dizer, consolidada de permanência estudantil para que esse aluno possa, de fato, permanecer na universidade. Então, preocupados com isso, desde a época da inclusão, embora nós já tínhamos políticas afirmativas, né, inclusive políticas de permanência estudantil anteriormente, mas uma política mais orgânica, ela começou ser, de fato, implantada a partir de 2014. Então, não foi por acaso que nós trouxemos para a Unesp, né, a orientação do Plano Nacional de Assistência ao Estudante, que é o PNAES. E com o PNAES, espelhado no PNAES, nós reorganizamos todas as modalidades de bolsas que nós tínhamos na Unesp, voltado para a permanência estudantil. Nós transformamos as bolsas em modalidades de auxílios, até para que, no futuro, os alunos gradativamente possam acumular auxílios com bolsas, né? Então, nós criamos, por meio da Resolução 78, desde 2016, né, o auxílio socioeconômico, o auxílio aluguel, o auxílio especial, o auxílio provisório, que ele é muito importante, porque o aluno ele ingressa na universidade até nós concluímos o processo de seleção para outorgar os auxílios permanentes estudantil. Às vezes o aluno, se você não fizer isso, ele pode se evadir da universidade. Então, nós criamos nós temos 1.240 vagas nas moradias estudantis, né? Criamos o subsídio de alimentação para todos os alunos da permanência. Então, só para vocês, por exemplo, terem uma ideia, só vou projetar uma tabelinha para vocês verificarem
a quantidade de auxílios, por exemplo, que nós temos hoje na permanência estudantil e quais são as modalidades que nós estamos fazendo. Vou publicar duas bem rápido, tá? Essa aqui, ó. Então, só para vocês terem uma ideia, olha, desde 2014 até 2019, nós atendemos 21 mil alunos que foram contemplados na permanência estudantil. Quer dizer, praticamente hoje, nós contratamos, se nós imaginarmos aí, nos últimos 6 anos, praticamente a metade dos alunos, né, da Unesp, né, Gladys, em termos numéricos, eu estou dizendo, né, foram contemplados pela permanência estudantil. Hoje nós estamos, eu diria que nós estamos aí num patamar de todos os alunos que nós atendemos pela permanência, 80% dos alunos em 2020 já são da escola pública. Então, isso já dá um direcionamento interessante, dá uma visão interessante. Mas tem outro dado aqui, para vocês verem as modalidades de auxílio, por exemplo. Quando nós falamos de auxílio socioeconômico, em todas essas modalidades de auxílio, vocês vão verificar aqui, ó, contemplado com auxílios socioeconômicos, nesse período de 14 a 19, nós tivemos quase 10 mil alunos, contemplados com auxílio aluguel, aproximadamente 4.600 alunos, contemplado com auxílio socioeconômico, mais auxílio aluguel, que são os alunos mais que vivem em condição de maior vulnerabilidade socioeconômica, cerca de 1.200 alunos, contemplados apenas com moradia estudantil, aproximadamente 2.100 alunos, contemplados com moradia estudantil, mais auxílio socioeconômico. Então, vocês vão verificar aí que nós temos cerca de 4 mil alunos. Então, nós temos, na totalidade, nesse período de 2014 a 2019, como eu disse, 21 mil alunos, praticamente 22 mil alunos contemplados com modalidades de auxílios de permanência estudantil. Então, esse dado, ele é bastante significativo para nós, porque ele vai mostrando como que nós fomos, aos poucos, né, cada vez mais diversificando as modalidades de auxílio em função do perfil dos alunos e da necessidade que os alunos apresentaram. Por isso que nós fomos, aos poucos, né, na Comissão Permanente de Permanência Estudantil, que é uma comissão assessora da COP, né, que tem alunos, funcionários e professores fazendo o tempo todo essa discussão para que a gente, de fato, conseguisse consolidar uma política mais alinhada com o perfil dos estudantes. E um dado bastante importante que eu faço questão de ressaltar é que hoje nós criamos Comissão Local de Permanência Estudantil em todas as unidades da Unesp, desde 2019. Isso significa que agora nós vamos poder, assim, difundir, de fato, a política de permanência estudantil na Unesp, porque o grande objetivo nosso é o quê? É criar uma cultura de permanência estudantil na universidade, que isso seja internalizado pelos estudantes, pelos nossos servidores, pelos docentes de toda a universidade, para que a gente possa, de fato, como a Gladys falou, evitar a evasão dos alunos, que é a retenção dos alunos, a evasão dos alunos, que é o principal objetivo de um programa de permanência, e também chegar em dados como esse que a Gladys falou, que eu acho que esse é um dado muito, muito legal, né, que é mostrar isso para vocês, que eu acho que essa é a razão, né, de uma política de permanência, de fato, de nós podermos mostrar para vocês um dado como esse aqui, né, eu como a Gladys estava falando da evasão, eu me orgulho muito disso. Por exemplo, isso mostra que nós acertamos, de fato, na política de inclusão, que nós temos aqui um coeficiente rendimento médio dos grupos do Sistema Universal, da escola pública, dos pretos, pardos e indígenas. Se nós pegarmos aqui a linha azul, são os estudantes que ingressaram na Unesp pelo Sistema Universal, que estão na Unesp hoje. Se nós pegarmos a linha verde, são estudantes, né, das escolas públicas. E se nós pegarmos essa linha roxa aqui, né, são os estudantes pretos, pardos e indígenas. Claro que aqui eu estou falando de um modo geral, aqui nós analisamos os dados de 30 mil alunos da Unesp de 2014 a 2017, portanto, em 2017, aí nós não tínhamos 50% dos alunos ingressando,
nós tínhamos 45% dos alunos ingressando das vagas reservadas para alunos de escola pública e 35% desses para PPIs. Mas, se vocês observarem, a diferença no rendimento, assim, na totalidade dos alunos, é quase nada, né? Nós temos alunos com rendimento aí em torno de coeficiente de rendimento 6 e alunos que chegam no coeficiente de rendimento em média, né? Estou falando, né? Da mediana, que nós vamos chegar aí em torno de 7,5. É claro que é importante destacar, como a Gladys falou, que isso aqui é um mapa geral, né? Um gráfico geral, que cada curso tem suas especificidades. Então, nós temos o coeficiente de variação, que é muito grande em alguns cursos noturnos, por exemplo, cursos de ciências exatas, que são cursos mais duros, que tem disciplina de cálculo, por exemplo, mas que não mudou muito em função do programa de inclusão. São cursos que, tradicionalmente, antes de 2014, eles já vinham mostrando uma variação grande no rendimento desses alunos. Não foi a inclusão que, como muitos acreditavam, que diminuiu a excelência da universidade. A excelência continua a mesma, né? Se nós tínhamos cursos se nós temos curso hoje que não tem um rendimento adequado, é porque antes da inclusão nós já tínhamos esse problema desse curso em função de ser curso noturno, licenciatura, os alunos trabalham, são N variáveis que estão envolvidas, que a Gladys pode até falar melhor que eu sobre isso. Mas o fato é que, de fato, hoje nós podemos observar, né, e aí cientificamente, né, de que aquele paradigma equivocado e preconceituoso de que os alunos que vinham que ingressariam na Unesp pelo sistema de reserva de vagas não iriam acompanhar os cursos, não é verdade, né? Não é verdade. Quer dizer, os alunos, eles conseguem acompanhar, e mais do que isso, no primeiro ano, se eles têm uma certa maior dificuldade de acompanhar as disciplinas, quando eles vão chegando nos últimos anos, essa dificuldade ela vai desaparecendo. E como disse a Gladys, a gente observa também que os alunos da escola pública se evadem menos. E isso significa que eles se dedicam mais, inclusive, aos cursos, né, com mais afinco. Então, eu acho que toda a Unesp deve se sentir muito orgulhosa disso, porque nós mesmos tivemos que rever os nossos princípios, porque nós não tínhamos certeza do resultado que nós íamos atingir agora em 2019 e 2020. Maíra, eu peço licença para você para repetir duas coisas que o professor Mário Sérgio disse que são realmente muito importantes, para reforçar, porque essa mensagem tem que ficar. A mensagem de que a excelência da universidade, ela continua a mesma, independentemente, ou talvez até melhor, desejamos sempre crescer em termos de excelência, não é? Então, a adoção do sistema de reserva de vagas não impactou negativamente, muito pelo contrário, o impacto foi muito positivo. E a segunda coisa que eu gostaria de repetir, para que fique muito claro, é que nós temos atualmente, aproximadamente, arredondando para cima, aproximadamente 39 mil alunos. E o professor Mário Sérgio mostrou os dados que nós estamos atendendo mais de 20 mil alunos com os programas de permanência estudantil da universidade. Portanto, a gente já está atendendo mais de 50%. E é importantíssimo mostrar que o orçamento para esse programa de permanência, ele é da própria universidade. Então, para que a gente possa ampliar esses processos, a gente vai precisar de ajuda externa, porque a universidade, ela tem feito todo o esforço que ela pode para atender a permanência estudantil, porque a gente acredita na qualidade dos alunos que a gente está trazendo para dentro da Unesp, e é por isso que a gente faz esse investimento todo. Só para complementar, né, Gladys, para entender um pouco melhor o dado que a professora Gladys está dizendo. Nós estamos falando aqui, por exemplo, se nós pegarmos agora de frente para trás, 20, 19, 17 e tal, os últimos 5 anos, né? Então, a Gladys tem razão, quer dizer, todo ano nós estamos atendendo 5 mil alunos com a permanência estudantil, mas os alunos que estão perpassando pela universidade, praticamente, quando eles perpassam, a gente acaba atendendo quase metade dos alunos, né? Isso é um dado muito importante. Mais do que isso, né, Gladys? Além dos auxílios permanentes estudantil, nós temos uma mesma quantidade de bolsas, que vem do PIBIC, que vem da FAPESP, e um dado que eu tenho muito orgulho de falar,
O ano passado, nós fizemos um levantamento das bolsas FAPESP, a Unesp tinha 837 bolsas FAPESP em todas as áreas. Desses, 111 alunos eram alunos que tinham ingressado na Unesp pelo sistema de reserva de vagas. Então, isso significa que nós estamos promovendo ao pouco a emancipação desses alunos, dando sentido para esses alunos dentro da universidade. E depois eu queria até comentar algumas coisinhas de uma tese de mestrado que um aluno meu defendeu ontem, sobre os alunos pretos que ingressaram pelo sistema de reserva de vaga. Eu queria destacar algumas coisinhas em relação a isso. Mas deixa os colegas falarem um pouco, depois eu volto. Professor, pensando nessa diversidade da universidade, então, no primeiro momento, são esses dados de uma avaliação socioeconômica desses estudantes e do sistema de educação pelo qual eles, né, o sistema que eles frequentaram ao longo da sua vida escolar. Então, aliando essas dimensões, nós também temos os aspectos culturais, geracionais, familiares, que implicam e trazem uma diversidade enorme para a universidade. Então, pelo primeiro olhar da VUNESP, que é quem mapeia esses estudantes, que vai ao encontro desses estudantes no momento da inscrição para o vestibular, como que vocês, professor Guaraci, junto com toda a equipe da VUNESP, têm mapeado esses estudantes e observado o interesse deles em fazer parte da nossa universidade? Bom, eu tenho também aqui alguns outros dados que eu vou, então, compartilhar com vocês. Então, alguns dados, na verdade, vão repetir informações que já foram dadas aqui, né, por mim ou pelos outros professores, né? Mas vamos lá. Colocado, né, aqui anteriormente, que ao longo dos anos tem mudado o perfil não apenas dos ingressantes, mas também dos matriculados, quer no que se refere à origem escolar, quer no que se refere à renda familiar, né? Então, no que se refere à origem escolar, vejam vocês que interessante, nós peguei também os dados dos últimos 10 anos. Então, nós tínhamos, há 10 anos, quase que empatado aqui o percentual de aluno que se interessava pelo nosso vestibular, né, e que era de escola pública, frente àqueles de escola privada. Ao longo dos anos, o percentual de aluno de escola pública teve um ligeiro aumento, uma queda aqui em 2018, 2019, um outro ligeiro aumento em 2020, mas, de um modo geral, a gente mantém, ao longo desses 10 anos, né, o interesse dos alunos das escolas públicas pelo nosso vestibular. E também, ao longo desses 10 anos, uma maior proporção de alunos das escolas privadas pelo nosso vestibular. Apenas lembrando que o aluno da escola privada, né, a grande maioria dele já está predisposto a dar uma continuidade aos seus estudos no ensino superior. O aluno da escola pública nem sempre almeja continuar os seus estudos no ensino superior. Daí a importância daquele programa ao qual eu havia me referido no início, de ir às escolas e motivar os alunos a continuar os seus estudos em uma universidade e numa universidade pública, no caso a Unesp. Então, estes alunos mantêm, né, num percentual bastante elevado, aqui em torno de 40% em relação àqueles da escola privada, o interesse no nosso vestibular. Já no que se refere aos matriculados, veja que interessante, a situação se inverteu. Então, nós tínhamos em 2011 e até 2015 e 2016, uma menor proporção de matriculados nos cursos da Unesp. A partir de 2017, né, a proporção de matriculados nos cursos da Unesp ultrapassou a barreira de 50% e mantém-se alta desde então, e como já foi colocado, desde 2018, isso é verdadeiro em cada um dos cursos da universidade. No que se refere à renda, também já foi colocado, né, que ao longo dos anos tem aumentado o percentual daqueles que vêm de famílias cuja renda não chega a 5 salários mínimos, que é o que a gente tem aqui nessa barra azul. Então, a gente percebe ao longo desses últimos 10 anos que aumentou de modo bastante significativo o percentual daqueles alunos matriculados nos cursos da Unesp, cuja família tem uma renda de, no máximo, 4 salários mínimos e meio. Se a gente pegar os dados lá de 1997, né, quando esse programa de ir às escolas, conversar com os alunos se iniciou, em 1997, apenas 12% dos matriculados da Unesp tinham
ou melhor dizendo, 16% dos matriculados da Unesp e 12% dos candidatos, né, da Unesp tinham renda até 4, que não chegava a 5 salários mínimos. E em 2000, né, como já foi dito, esse número ultrapassa os 50%. Apenas reforçando aí os dados que o professor Mário Sérgio colocou. A mesma coisa em relação à cor da pele. O perfil dos nossos vestibulandos e dos nossos matriculados também se alterou bastante ao longo desses últimos 10 anos, no que se refere à cor da pele ou etnia, né? Então, é também bastante grande hoje o número, quer dentre vestibulandos, e a gente tem aqui, a partir de 2017, 18, 19 e 20, uma maior proporção de vestibulandos, de matriculados, que se autodeclaram pretos, pardos, indígenas, do que vestibulandos, né, que fizeram essa autodeclaração. Ou seja, entre os matriculados, a proporção de alunos com estas características é até maior do que a proporção dos candidatos no vestibular desse mesmo ano, né? E apenas um outro dado bastante importante, que já foi dito, né, é que em cada um dos nossos cursos, pelo menos na totalidade dos alunos, 17,5% deles, né, autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Um outro dado aí que complementa também o que o professor Mário Sérgio colocou, e que tem a ver aí com o programa de permanência, é o seguinte: a gente tinha, lá em 1997, cerca de 70% dos nossos alunos eram alunos que vinham de cidades do interior do estado de São Paulo, mas não da cidade onde estava o curso, onde ele havia passado e se matriculado, aqui alunos matriculados, né? Esse número aumentou um pouco ao longo dos anos. Hoje a gente tem, nos cursos da Unesp, um pouco mais de 70% de alunos que têm a residência da família em cidades do interior. E um outro dado interessante é que aumentou também o número de alunos que têm uma idade, assim, não tão alta, ou seja, são alunos de 17, 18 anos, porque concluíram o ensino médio no ano em que prestaram o vestibular ou no ano anterior àquele no qual prestaram o vestibular. E um outro dado interessante é com relação ao que eles declaram sobre a forma como se pretendem manter no curso. É claro que essa é uma resposta a um questionário, e uma vez ingressando no curso, eles podem perceber uma realidade diferente, e aí tem a permanência estudantil que acolhe esses alunos. Mas a gente tem, né, ao longo desses anos, uma ligeira queda no percentual daqueles que dizem que vão se manter na universidade com recursos dos pais, e aqueles que, quando pensavam em prestar o vestibular, né, e passaram e se matricularam, pretendiam se manter no curso com bolsa, uma vez que a família não teria condições de mantê-los na universidade. E um outro dado bastante interessante, a gente tem aqui apenas com relação aos matriculados de 2020, como já foi dito, o maior percentual deles veio de escola pública e um percentual um pouco menor veio de escola privada, é que, entre estes alunos que vieram de escola pública, 44% deles, ou seja, quase metade deles, tem pelo menos o pai ou a mãe que tem o ensino superior, ou pelo menos tiveram acesso ao ensino superior. 44% deles têm o pai ou a mãe com ensino superior completo e incompleto. Então, é também aquela ideia que se tinha, né, que os alunos, ao ingressarem na universidade, seriam os primeiros da família, né, a curso superior, no caso, alunos da escola pública, né, essa mudança que nós tivemos ao longo desses últimos anos mostra que agora, em 2020, quase que metade deles, vindos da escola pública, vieram de famílias onde, né, pelo menos o pai ou a mãe tem o ensino superior completo ou incompleto. Se a gente pegar os alunos das escolas privadas, esse percentual é quase que o dobro, né? Isso também tem a ver com a renda familiar destes alunos da escola privada, que é maior, enfim, há uma série de outras variáveis, mas o importante é chamar atenção para esse fato. Dentre os ingressantes de 2020, quase que metade deles são de famílias onde ou o pai ou a mãe tem o ensino superior, né,
completo ou incompleto. Enfim, são dados que mostram aí a mudança, né, no perfil dos nossos alunos, quer vestibulandos, quer ingressantes, aí ao longo do tempo. Essa avaliação também perpassa toda a conversa e o trabalho que a COP tem junto a esses estudantes. Sim, mas não há dúvida, né? Além das informações do Guaraci estar corroborando, né, uma série de coisas que eu falei, eu penso que ele mostra, indiretamente, né, como o Guaraci colocou, já algumas vertentes aí de por que os alunos buscam, inclusive, a universidade. Então, eu tinha até falado antes que eu iria relatar alguns pontos de um mestrado que um aluno, um orientando meu, defendeu ontem no curso de Psicologia de Assis, que tem uma relação muito direta com essas questões que nós estamos discutindo aqui. Por exemplo, o título, na verdade, do trabalho era qual a percepção, quais as representações mentais, né? Quer dizer, quais as percepções que os alunos têm do contexto universitário, né? E nós pesquisamos só alunos pretos que ingressaram na Unesp pelo sistema de reserva de vagas. É claro que aí nós temos toda uma análise mais ampla, que eu não vou discutir aqui agora, né, que seria outro espaço para a gente fazer isso, né, que é um preconceito que existe culturalmente, né, há muitos anos no Brasil, e muito enraizado na nossa cultura, né. Mas os alunos, eles destacaram 5 modelos, vamos dizer, praticamente nós chamamos isso de modelos de pensamento, né, modelos de sentimento, modelos que envolvem afeto, envolvem questões culturais, que levam eles, de fato, que eles destacam, que levaram eles a procurar a universidade. O primeiro, sem dúvida, no sentido de condições socioeconômicas, de vencer na vida, de procurar uma vida melhor, de se emancipar e buscar o que nós chamamos de mobilidade social. Quer dizer, o sistema de reserva, ele mostra como que os alunos percebem essa possibilidade de mobilidade social e buscam o sistema de reserva em função dessa possibilidade concreta de mudança, né? A outra questão que apareceu muito forte é a questão mesmo da realização da família, né? Do mesmo jeito que o Guaraci está colocando, que hoje nós temos estudantes da escola pública, que tem pessoas do ensino superior que procuram, também nós temos um grande contingente de alunos que não tem ninguém do ensino superior. Então, essa ideia de estar mostrando para a família que vai conseguir ingressar na universidade, que vai conseguir, entre aspas, vencer na vida, né? E procurar uma formação melhor em busca de uma mobilidade social, ela também é muito forte, né, na representação que se faz do sistema de reserva de vagas. Um terceiro ponto os alunos destacam quanto que isso é importante para eles, para a realização pessoal mesmo, para a mudança no sentido de ver o mundo do ponto de vista da cognição, do ponto de vista da mudança dos afetos, do ponto de vista de aprender a se relacionar em um contexto que é completamente diferente do que eles conheciam na vida, que é a universidade, né? Às vezes a realidade é completamente distinta, né? Tem vários depoimentos no trabalho que foi apresentado ontem, muito bonito, né? E também a importância da permanência estudantil que eles destacam, a questão da recepção. A Gladys, por exemplo, trabalha junto com a PROEX, trabalha muito essa questão de como os alunos ingressam na universidade, que tipo de acolhimento que nós vamos proporcionar para os alunos. A ideia de acolhimento é muito forte. O quanto é importante o acolhimento com várias ações transversais, seja por parte do professor, seja por parte da permanência estudantil, seja por parte das ações que as pró-reitorias desenvolvem mais diretamente ou mais indiretamente, e isso é muito valorizado. E, finalmente, todos destacam a importância das cotas. Claro que, nesse caso, nós entrevistamos e trabalhamos com alunos pretos, né? Então, esses alunos destacam que, eu diria que 90% dos entrevistados, eles diziam o seguinte: se não fosse as cotas, o sistema de reserva, eu não estaria aqui hoje. E hoje eu consigo estar dentro da universidade, interagindo com esses diferentes alunos, coisa que eu nunca imaginava na minha vida, que eu poderia estar dentro de uma universidade. Então, isso mostra que o sistema de reserva, além de ter aceitado, ele traz um pouco da diversidade da cultura brasileira, centenária, inclusive, né, dessas diferenças sociais, ele cria uma possibilidade dessa diversidade aparecer dentro da universidade. Isso enriquece muito a universidade.
A gente não pode esquecer que antigamente nós tínhamos autores famosos, como Sérgio Buarque de Holanda e vários outros, que diziam o seguinte: a beleza da criatividade do brasileiro está exatamente na diversidade, né? E essa diversidade tem que estar dentro da universidade, para, como a Gladys destacou no começo, né, para promover, inclusive, a própria criatividade dentro da universidade. E essa pluralidade de saberes, né, quer dizer, nós temos que passar também, nós estamos caminhando para isso, né, Gladys, mas ainda não chegamos, que é promover uma mudança epistemológica mesmo dentro da universidade de saberes, né? Hoje ainda muitos dos nossos docentes continuam trabalhando da mesma forma que trabalhavam antes do sistema de reserva, né? E o sistema de reserva, por si só, ele reivindica mudanças no processo pedagógico, uma concepção de sujeito ativo que tem que ser valorizada, afinal de contas, todos os sujeitos são passivos, nenhum sujeito, nenhum aluno, nenhum estudante é apenas um depósito de informações, né? Ele tem que ser valorizado cognitivamente, afetivamente, porque a construção de conhecimento se dá assim. A construção de conhecimento ele se dá quando o seu aluno se sente, quando nós damos sentido de vida dentro de um contexto para os alunos, né? E eu acho que isso é fundamental, quer dizer, eu penso que isso é fundamental. E nesse sentido, né, até a Gladys pode falar melhor que eu sobre isso, nesse sentido, a Unesp ainda, nós estamos caminhando, porque o nosso sistema de reserva é um sistema novo, mas nós estamos muito atentos da importância dessa representação de si que nós temos que dar para os nossos alunos dentro do contexto da universidade. Professora Gladys, para a gente poder finalizar, então, esse momento aqui do Unesp em Debate, apresentando esse perfil dos estudantes que compõem, fazem parte da nossa universidade, que mensagem é essa que fica dessa universidade de excelência, essa universidade inclusiva, diversa, que nós temos ao longo da nossa trajetória de Unesp? Bom, Maíra, antes de ocupar a pró-reitoria de graduação, eu sempre fui linguista. E eu trabalho, e todo linguista aprende que diversidade é riqueza, porque para que uma língua esteja viva, né, quanto mais viva está uma língua, mais ela vai variar, mais nuances ela vai ter, mais diferenças, mais pessoas falando diferentemente ela vai ter. Então, esse é um olhar que eu acho que se aplica a muitas coisas. E eu vejo com muita felicidade o fato de que a universidade, a Unesp, tem avançado no sentido de conseguir alcançar cada vez mais uma diversidade no nosso dia a dia, no nosso universo de discentes. Isso é importante porque vislumbra no futuro uma maior diversidade também no nosso universo de docentes, porque embora a gente já esteja promovendo essa maior diversificação no nosso corpo discente, ela, obviamente, não está se refletindo ainda no corpo docente, porque nós já somos, assim, temos um pouquinho mais de idade, então a gente já foi formado há algum tempo atrás, nós refletimos o que era a formação na nossa época, né, há alguns anos atrás. Então, eu acho que essa diversidade que nós estamos trazendo no presente, ela vai ser extremamente benéfica no futuro. Tanto no futuro próximo, para os nossos alunos, que logo serão nossos egressos, e que na sua formação estão tendo um pouco mais de vislumbre do que é a sociedade que nos financia e que nos sustenta, e a sociedade na qual eles vão ter que atuar enquanto profissionais. Nós estamos formando esses profissionais e temos desejo de que, projetando esse desejo de que eles retornem e que sejam os melhores profissionais possíveis para agir, né, e atuar nessa sociedade. E eu acredito seriamente que a melhor forma de prepará-los é já colocar as questões as questões que eles vão ter que ajudar na resposta, né, nas soluções, quando forem profissionais, já trazê-las para dentro da universidade. E a gente não consegue fazer isso, a não ser que a gente traga para dentro da universidade a nossa diversidade, a diversidade da nossa sociedade. Então, eu acho que o que estamos fazendo hoje
na Unesp, ele é importante não só para esse futuro próximo, dos nossos egressos que vão atuar na sociedade daqui a alguns poucos anos, quando se formarem, mas ela é também muito crucial para um futuro mais distante, né? Porque, como eu disse, nós, hoje, que estamos atuando na universidade, nós somos produto de muitos anos atrás, e isso que estamos fazendo agora, ele não é importante só para daqui a 5 anos, ele vai ser muito importante para daqui a 10, 20, 30 anos, para mudar, de fato, a sociedade injusta que a gente tem. Professor Mário Sérgio, trazendo esse gancho da diversidade, dessa fala da Gladys, dessa mudança de paradigma que estamos tendo dentro da universidade para o futuro da sociedade, que é o grande, né, feedback que a universidade pública tem que dar, é o grande compromisso que nós temos com a comunidade. Esses alunos que passaram pela permanência estudantil, que marca é essa que eles deixam na nossa universidade para esse futuro de sociedade, como a professora Gladys mencionou? Bom, essa marca é muito expressiva, né? Nós já temos vários depoimentos de alunos que se formam, né? Tivemos recentemente um depoimento belíssimo de um aluno que se formou no curso de medicina de Botucatu, um aluno que praticamente não tinha nenhum aluno, um curso que não tinha praticamente nenhum aluno negro, nenhum aluno preto, né, antigamente, então, pretos e pardos, então, eu tenho um dossiê com centenas de depoimentos de alunos falando sobre a importância do que isso significou para eles. Mas o que me impressiona é que são alunos que assumem um compromisso social muito grande com a sociedade. Muitos deles, inclusive, falando nessa perspectiva egressa, né, eles querem voltar, inclusive, para a unidade de origem deles, para o local de origem, para promover mudanças de conscientização do quanto que é importante os outros alunos que estão lá atrás, que estão saindo do ensino médio, batalharem para chegar na universidade, informando, inclusive, que existe um sistema de reserva de vagas, um sistema de cotas na universidade. Quer dizer, isso é importantíssimo. Normalmente, no Brasil, não é uma tradição o aluno se formar e voltar para o lugarzinho dele, né? Ele quer passar para outros lugares. Agora, essa perspectiva de tomada de consciência, ela é muito importante, porque, claro que, eu estou generalizando, nem todos os alunos vão voltar para o lugar de origem, mas se uma pequena quantidade desses alunos voltarem para o lugar de origem, com esse compromisso social de promover mudanças estruturais no seu locus, né, no seu ambiente de origem, isso já vale a pena em qualquer projeto de inclusão. Mas mais do que isso, independente de onde eles estarão, serão alunos que, com muita consciência do quanto foi importante esse projeto de inclusão na universidade, quanto é importante uma política de permanência estudantil, e o mais importante de tudo, que a Gladys está valorizando, e que o Guaraci também mostrou em números, que é a questão da diversidade. Quer dizer, a beleza da universidade, da nossa cultura, está presente da universidade e se irradiando, se transformando em ciência, e se transformando numa pluralidade de saberes, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? Essa ação da universidade plural, de fato. Professor Guaraci, você acompanha essas duas pontas, o aluno ingressante, vestibulando, que vai ingressar na universidade, acompanha os ingressantes matriculados na universidade e, posteriormente, os egressos. Lembrando que nós estamos com a inscrição do vestibular Unesp 2021, que vem numa nova reconfiguração, exatamente pelo cenário de pandemia que nós vivenciamos em 2020. Para a VUNESP, para o trabalho que vocês desempenham, para os estudos, para as análises, o que representa essa diversidade da nossa universidade, e te pedir uma mensagem final para esses futuros ingressantes da universidade que estão aí se inscrevendo no nosso vestibular. Bom, a Unesp, como todos nós já dissemos, né, desde há muito se caracteriza por ser uma universidade inclusiva, justa, e nós temos, né, desde há muito um bom percentual de alunos de escola pública e de renda familiar não alta entre os nossos cursos. Isso se acelerou com o sistema de reserva de vagas, mas não apenas o sistema de reserva de vagas é importante, mas também aí os programas de apoio, né, a permanência estudantil, esse projeto de ir às escolas, incentivar o aluno, né, que não tem a perspectiva de continuar os estudos, a acreditar em si mesmo e achar que sim, ele pode ir para uma universidade, o imenso programa que a Unesp e a VUNESP
de isenção e de subsídio de taxa de inscrição para o vestibular, que já é uma barreira, muitas vezes, no início, né? O aluno tem vontade, mas não tem como prestar o vestibular, não tem condições de pagar a taxa de inscrição. Nisso, a Unesp e a VUNESP também está preocupada, né? As próprias características do nosso vestibular, que fazem com que alunos de escola pública e privada tenham condições de brigar pelas vagas que os cursos oferecem, né? De tal modo que agora, em 2020, e nesses últimos anos, nós temos alunos que vão se formar ao longo dos próximos anos, que têm um perfil bastante diferente do perfil daqueles de 15, 20, 30 anos atrás. Esses formandos serão profissionais que têm uma outra história de vida, né? Eu imagino que a prática profissional desses egressos nas suas atividades profissionais, né, conquistadas aí nos mais diferentes cursos, os médicos, os dentistas, os psicólogos, os pedagogos e etc., os biólogos e todos eles, né, eles têm uma outra formação, tiveram uma outra formação prévia antes de ingressar na universidade e encontraram uma universidade com as características da nossa. Eu imagino que isso possa ter um impacto bastante grande a prática profissional desses egressos, pode trazer um impacto bastante grande na sociedade como um todo, fazendo com que tenhamos aí uma sociedade talvez mais justa, um pouco mais igualitária, e nesse sentido a contribuição da Unesp é enorme e a gente fica feliz por isso. Professor Guaraci, professor Mário Sérgio, professora Gladys, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês aqui no Unesp em Debate, trazendo essas reflexões, essas informações e números, já que estamos falando de ciência, de pesquisa dentro da universidade, que de fato comprovam a excelência, a inclusão e a diversidade nos nossos diferentes cursos, nas nossas diferentes unidades e nas diferentes cidades nas quais a Unesp se faz presente. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço aí, Mara, agradeço a TV Unesp e os colegas, né? Prazer de estar conversando com o Guaraci, com a Gladys aí. Muito, muito bom. Obrigado a todos, agradeço também a oportunidade de estar aqui e até uma outra próxima oportunidade. Muito obrigada, Maíra, eu agradeço de novo o convite da TV Unesp para poder discutir essas importantes questões dos nossos cursos de graduação e para poder, de novo, compartilhar, né, as discussões e as conversas com o professor Guaraci e com o professor Mário Sérgio. É sempre um prazer, e com você, né, Maíra? É sempre um prazer poder compartilhar com vocês esses momentos. Muito obrigada, professores. O Unesp em Debate fica por aqui. Acompanhe as informações sobre a nossa universidade ao longo de nossa programação e também mídias sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.